Sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Cortes. Nesse trecho da entrevista, Daniel Lopes fala de como as sociedades secretas estão enraizadas em todos os setores que nós conhecemos. Não tem para onde correr. Presta atenção. O Andrew Coríbico, né? Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes. Esse livro, inclusive, na Amazon, ele tá sem capa, o que é uma covardia. Não sei por que ele tá sem capa, mas se você buscar na internet, você acha. Andrew Coríbico, Andrew com W, né? Andrew Coríbico, Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas aos Golpes. Nesse livro ele vai dizer que quando você tenta derrubar um regime oponente, né, ou derrubar um líder de um país pela Revolução Colorida, ou seja, manifestações populares incentivadas por agentes internacionais, quando não dá certo pela Revolução Colorida, eles partem para a guerra não convencional. E a guerra não convencional vai envolver lawfare, né, usar o direito, vai envolver guerra econômica, vai envolver utilização de rede social e tal, vai envolver outro tipo de coisa, né? Às vezes pode se transformar numa guerra quente, né, ou numa guerra tradicional. Aí, exatamente esse, Guerras Híbridas das Revoluções Coloridas aos Golpes, né, Andrew Coríbico. Aí você vê o nome da editora, Expressão Popular, você já sente que é uma galera mais assim, né, progressista clássico, né? Então, para você que é conservador e olha esse livro, saiba que você vai ler um livro que vai dizer que os Estados Unidos é o demônio e que a Rússia é Madre Teresa de Calcutá, né? O que não é exatamente o caso, mas só para você ficar ciente. Então, a geopolítica hoje, ela... O lado mais... O componente que a gente ainda não aprofundou aqui, o componente mais, assim, exótico dela são as sociedades secretas. Porque uma coisa é você ter os serviços de inteligência, que são amplamente reconhecidos, né? A gente tem a BIM no Brasil, CIA nos Estados Unidos, MI6 no Reino Unido. Só que... para além das agências de inteligência, nós temos as sociedades secretas. E a gente teve um exemplo recente da importância das sociedades secretas nos sistemas de defesa e de inteligência. E eu não sei se você consegue achar essa notícia, Homer. Scotland Yard obriga todos os policiais a assumirem se são maçons ou não. Algo assim extremamente inédito, né? O cara ter que declarar se ele é maçom ou não, né? Por que a gente está citando isso? É um exemplo para a gente ver que no setor de defesa, no setor de inteligência, no setor da segurança, existem muitas sociedades secretas que atuam ali, que têm interesse naquilo ali. Então, vamos supor que a gente está pensando não na Scotland Yard, numa polícia britânica, mas a gente está pensando na Força Real Aérea, Royal Air Force, né, RAF britânica. Ali existem várias pessoas que são de sociedades secretas e eles têm também uma determinada agenda, né? Então, compreender isso é um nível mais exótico e difícil de um acréscimo de um componente geopolítico, né? Para a gente estudar essa parte, que é uma parte mais assim, que tem um ar meio folclórico, para a gente conseguir estudar essa parte melhor, a gente vai ter que acabar lendo alguns livros mais estranhos, a gente poderia dizer. Conseguiu achar uma notícia aí? Olha lá, agentes da Polícia Metropolitana de Londres devem informar seus superiores se são ou foram da maçonaria. E, a princípio, muita gente olha isso e fala... deve ter algum chefe da polícia ali que não gosta da maçonaria, né? Eu já penso, cara, que eles são tão... o alto escalão da polícia britânica ali é tão controlado pela maçonaria que eu acho que é o contrário. Eles estão querendo saber quem é amigo. Vamos identificar quem já é para saber quem é amigo e identificar quem não é para saber quem a gente não pode confiar. Eu acho que é exatamente o inverso do que a maioria da população está pensando, né? Uns estão falando assim, finalmente vão tirar os maçons da polícia britânica. Eu acho que é o contrário. Finalmente eles querem identificar quem não é, para poder não chamar esse cara para certas conversas e não apresentar a ele certas informações ou documentos, né? Então, esse exemplo é apenas para você ter esse discernimento
de que você vai numa academia militar e tal, lá existem capítulos ali de sociedades secretas que já fazem o convite para você entrar, né? Então é muito comum haver nos sistemas de defesa, né, e no alto escalão do poder, pessoas que são de sociedades secretas, e muitas vezes a sociedade secreta tem a sua própria agenda que vai acabar influenciando nas decisões geopolíticas e vai acabar influenciando na maneira como o mundo vai andar, seja para um lado, seja para o outro. Agora, para você entender essa influência, como eu estava falando, aí é um assunto mais exótico, porque você vai ter que ler certas literaturas assim, mais estranhas, né? Você teria que ler livros mais esotéricos, tipo a bibliografia do Manly P. Hall, né, como O Destino Secreto da América. Você teria que ler, assim, um dos livros mais contundentes nesse sentido, que mostra como o alto escalão do poder e os tomadores de decisão têm certos vínculos e esses vínculos determinam ali algumas opiniões e posições. É uma série de livros de um italiano chamado Leo Zagami. O Leo Lion Zagami, né, que se auto-intitula membro da nobreza italiana misturada com a nobreza britânica, né? Lion seria a família nobre britânica e Zagami uma família nobre italiana. O Leo Lion Zagami, ele se tornou, de certa forma, um dissidente assim, das sociedades secretas, apesar de que ele criou uma própria sociedade secreta dele. Ordem Spiritualis Universalis, um negócio assim, se eu não estou enganado. Esse aí mesmo. Esse cara, ele escreveu uma série de livros chamado... Eu tenho a versão original em italiano, que é Confessione di un Illuminato. Em inglês tem Confessions of an Illuminati, né? Confissões de um Illuminati. Aí você olha, aparentemente, você fala, que palhaçada, né? Que bobeira isso. Mas se você pegar o primeiro tomo, o volume 1, eu acho que já estava no volume 12, e não são livros pequenos, no próprio volume 1 ele vai mostrar como vários expoentes do setor de defesa, do setor da economia, do comércio internacional, o comércio internacional de armas, o comércio internacional de combustível, né? Os grupos, ele vai mostrar como é que esses caras todos são cada um da sua respectiva ordem ali e tem a sua respectiva agenda. Bom, a gente já aprendeu como as sociedades secretas elas estão infiltradas em todos os setores e como funciona, né? Acho que a cartada final é delas. Mas será que Putin e Trump são coleguinhas de sala de alguma dessas seitas? Confere aí. Agenda. Então, se a gente, por exemplo, vamos supor aqui uma hipótese altamente ilustrativa. Vamos supor que para além dos interesses dos Estados Unidos e da Rússia, para além dos interesses individuais de Donald Trump e Vladimir Putin, Donald Trump e Vladimir Putin pertencem a uma única e mesma sociedade secreta, que acima dos interesses da Rússia e dos Estados Unidos e dos interesses individuais de Trump e Putin, tem também o seu interesse. Então, acima da aparente dicotomia que a gente poderia imaginar entre Rússia e Estados Unidos, existe ali uma afinidade mais subterrânea entre eles, e essa afinidade, em tese, nos ajudaria a entender algumas das posturas e atitudes que, aos olhos de um analista geopolítico clássico, seriam impensáveis. Eu tenho, baseado nessa hipótese de que Trump e Putin são membros de um mesmo e único grupo secreto, ou sociedade secreta, que não é nada de, meu Deus, sociedade secreta. Tem várias aí, né? A maçonaria mais famosa. Eles têm uma agenda e essa agenda envolve, obviamente, o desenvolvimento de uma ordem mundial nova, uma ordem mundial que vai superar a ordem mundial que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, né? Que é a ordem mundial que chama Rules-Based World Order, ou ordem mundial baseada em regras, ou ordem mundial liberal, comandada pelos Estados Unidos ali, que se consolidam depois da Segunda Guerra Mundial como a maior potência bélica, o dólar sendo a reserva de valor global e instituições internacionais garantindo ali a boa convivência e um relacionamento aberto entre os países, né? A gente vê a Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas, né? Todas essas organizações de abrangência global que viabilizam essa ordem mundial baseada em regras.
Vamos supor, né, se a ONU é um exemplo de uma instituição que é um pilar dessa ordem mundial atual, o Donald Trump agora falando que ele quer sair, saindo da ONU, e o secretário-geral da ONU falando que a ONU está prestes a falir por falta de dinheiro, porque o Trump parou de mandar dinheiro, a gente já está vendo uma agenda ali de implementação de uma ordem mundial nova, que não necessariamente significa algo bíblico ou apocalíptico ou satânico, apesar de que eu acho que significa, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Mas essa ordem nova, ela precisa, para vir à tona, mostrar ao mundo que a atual ordem acabou, não está funcionando mais. Então, nesse contexto, a gente teria um trabalho em conjunto entre Trump e Putin, trabalhando ali em sintonia para desmobilizar essa ordem atual, para que eles possam juntos propor essa ordem nova. Então, dentro dessa tese, para além dessa teoria que todo mundo está falando agora do mundo multipolar, do sul global, né, dos BRICS aí, né, fazendo frente aos Estados Unidos, contestando esse império americano, e para quem acha que o mundo vai virar de um mundo comandado pelos Estados Unidos por um mundo em que o poder é diluído entre 10, 20 países, na verdade, esse projeto parece que ele vai substituir uma ordem mundial, não por um mundo multipolar, mas por um mundo tripolar, eu acho, pelo que eu estou enxergando. E por que um mundo tripolar? Porque parece que o desenho que está sendo construído ali hoje, fazendo essa análise geopolítica pouco exótica, é um mundo dividido em 3 grandes blocos, cada um com a sua respectiva tirania, nos moldes muito parecidos do que George Orwell apresentou no 1984, que era um mundo dividido em 3 blocos: Oceania, Lestásia e Eurásia. Nesse cenário, Oceania seria Estados Unidos e Inglaterra, Eurásia seria a Rússia e Lestásia a China. Então parece que, no fundo, a gente está vendo uma jogada ensaiada entre Estados Unidos, China e Moscou, fingindo que são inimigos, mas trabalhando em favor de uma ordem mundial nova, em que eles serão as novas potências que controlam regiões inteiras, né? Isso seria uma espécie de uma agenda compartilhada internamente nesses círculos mais esotéricos, a gente poderia assim colocar, né? Então, hoje a gente sabe, né, que se torna uma condição quase sine qua non o cara, para chegar a certos escalões do poder, ele ser membro de certas sociedades, né? Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal Mundo dos Cortes, porque toda semana tem vídeo bacana para vocês. Um grande abraço.